Olá, a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Hoje é sexta-feira, dia 5 de março de 2021, e ao finalzinho desse dia eu venho trazer uma mensagem, uma reflexão para as nossas vidas. Esse propósito ele teve início em meados do ano passado, em junho, para ser mais precisa, com o objetivo de levar palavras de consolo, de ânimo, de conforto, de esperança para aqueles que estavam angustiados com a pandemia. A pandemia continua, o propósito continua, mas o alcance aumentou, ampliou-se. Era para um determinado grupo de pessoas. E de repente, muitas outras pessoas têm tido acesso a esses poucos minutos de reflexão. Talvez você seja uma delas. Que Deus te abençoe. Filipenses capítulo 3, versos 12 ao 16. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se pensais de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas andemos segundo o que já alcançamos. Mantenha o foco na prioridade. Um testemunho. Oscar era um jovem atleta, meio fundista, do estado do Colorado, nos Estados Unidos, que por meses a fio preparou-se para ser campeão e recordista dos 800 rasos. No ano em que antecedeu a prova, concentrou-se nos treinos, manteve a dieta e preparou-se com esmero. Era franco favorito e os resultados obtidos nas corridas de Memphis e região confirmavam esta propensão. No dia da corrida, suado o tiro, posicionou-se à frente, logo nos primeiros metros, e aumentou a vantagem no decorrer da prova. Nos metros finais, com ampla distância entre ele e os demais, apenas empreendeu o sprint final, pensando em garantir o recorde. As arquibancadas gritavam efusivamente e os fotógrafos disparavam seus flashes. Mas em meio a aplausos, gritos e fotos, Oscar confundiu a linha de chegada com outra marca na pista e parou 1 metro antes, entregando-se aos abraços, e um a um os demais competidores passaram. Não houve tempo para reparação. Ele esteve a um passo do sucesso, mas ao mesmo tempo com os 2 pés na derrota. Um erro primário de atenção lhe custou anos de preparo. Parece que este é um erro cada vez mais comum em nossa sociedade. Os insights da vida, as futilidades, a mídia, as agendas de última hora, as conversas sem objetivo e o consumismo roubam-nos o foco. Isso é muito comum ao empresário que passou a semana resolvendo picuinhas,
e deixou de lucrar com possíveis projetos que exigiam maior atenção. É muito comum ao estudante que deixou de dedicar horas a mais nos estudos por deixar seu foco ser roubado por entretenimentos, redes sociais, jogos. O que é a prioridade para a sua vida? Então isso deve ser o seu foco. Daniel Goleman, psicólogo e fisiologista, escreve que a diferença entre o sucesso e a mediocridade não é a capacitação, mas o foco. Na vida cristã, da mesma forma, qual é o seu dom maior? Qual é a sua paixão? Qual é a sua ênfase? Então dedique-se a este foco, pois é exatamente aí que Deus vai usá-lo. Paulo escreveu: prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14. Não tire os olhos da chegada. Que Deus abençoe os seus alvos, as suas prioridades, que você, ainda que seja necessário dar um passo atrás, melhore o foco e siga. Que o Senhor te abençoe no final desta sexta-feira, te dê um excelente final de semana e até segunda, na paz do Senhor Jesus.